A Suméria, primeira civilização mesopotâmica e talvez a mais antiga das grandes culturas humanas, deixou um grande legado ao mundo. O primeiro sistema de escrita, o inaugural código legal, a pioneira em irrigação, os primórdios da roda e outras notáveis contribuições à humanidade. Este vídeo explora a história dessa grande ancestral civilização, inegavelmente crucial para a trajetória humana. Se você apreciar o conteúdo e gosta de conteúdos de história como eu, deixe seu like e inscreva-se no canal, caso ainda não tenha o feito. Em 6500 a.C., marca o primeiro assentamento sumério ao sul da Mesopotâmia. Historiadores majoritariamente situam o alvorecer da civilização suméria por volta de 5500 a.C., quando a Suméria acolheu a colonização permanente de um povo da Ásia Ocidental de fala sumeriana. Tal período inaugura o Ubaid, a fase pré-histórica mesopotâmica, assim denominada pelo sítio de Tel al-Ubaid, descoberto em 1919. Desse marco, emergiu o estabelecimento das primeiras cidades-estado sumerianas ao longo do rio Tigre e Eufrates. Em 5400 a.C., é fundada Eridu e é tida como a mais vetusta cidade do sul mesopotâmico. Os sumérios acreditavam como presente de Enki, seu deus aquático, a primazia dos sistemas de irrigação e práticas agrícolas sumérias pode ter impulsionado a gênese de assentamentos urbanos perenes. Lá por cerca de 5.000 anos antes de Cristo, surgiu Uruk. Uruk, a metrópole da época, viu a vida urbana desabrochar. Os sumérios reverenciavam os Anunnaki como suas diversas divindades. Cada cidade centrava-se num zigurate, templo dedicado ao deus tutelar, e era regida por um rei sacerdote intrinsecamente ligado aos ritos locais. A pintura cerâmica declinou nesse período, concomitante à ascensão do cobre e dos selos cilíndricos para impressões em argila úmida. Aproximadamente em 3800 a.C., a cidade de Ur, cidade crucial sumeriana, foi fundada. Ainda em Uruk, o fluxo de bens pelos canais e rios meridionais da Mesopotâmia facilitou o surgimento de várias urbes populosas, excedendo 10.000 habitantes. Uruk tornou-se a cidade mais urbanizada mundialmente falando, e primeira ultracidade com mais de 50.000 pessoas. A escravidão de trabalho surgiu nas cidades sumerianas nessa era, e ao fim do quarto milênio, a Suméria se fragmentou em cidades-estados autônomas. Por volta do ano 3100 a.C., palco formativo da escrita cuneiforme, o mais antigo sistema escritural conhecido. As tábuas argilosas mais antigas, provenientes de Uruk, datam do final do quarto milênio a.C. Edificações centralizadas, coesas, sugerem assentamentos altamente organizados. O período dinástico, a lista dos reis da Suméria, enumera os monarcas desde então. Embora os primeiros reinados se estendessem por milênios, uma inundação colossal, alagando Churupaq e outras cidades, Ur, Uruk e Lagash. Alguns estudiosos vinculam esse dilúvio sumério ao mito criacionista sumério, Gênesis de Eridu, 1600 anos antes de Cristo, narrando a decisão divina de aniquilar a humanidade, com Enki alertando Ziusudra de Churupaq para construir um barco que preservasse a humanidade da enchente. Em 2800 a.C., a primeira dinastia de Ur nasceu. A Epopeia de Gilgamesh, um poema coeso, narra as lendárias proezas de Gilgamesh, possível rei histórico de Uruk. Em 2600 a.C., a primeira dinastia de Kish
tendo seu primeiro rei ascendeu ao trono. Por volta de 2525 a.C., a primeira guerra histórica eclodiu entre Lagash e Umma por disputas de fronteiras. No século subsequente, a Suméria conheceu outras dinastias cruciais. Em 2334, Sargão I de Akkad fundou o Império Acádio, o primeiro império da história, e iniciou a conquista suméria. O domínio acádio perdurou até a sua erosão em 2260 anos antes de Cristo com a dinastia de Lagash. Em 2193 a.C., os Gútios firmaram controle sobre as cidades sumérias, expandindo com a queda Acádia em 2154 a.C. Ur-Nammu estabeleceu a terceira dinastia de Ur, o Império Neo-Sumério. Cerca de 2100 anos antes de Cristo, o Código de Ur-Nammu, o mais antigo código legal existente, foi promulgado. Os reis da terceira dinastia de Ur supervisionaram vastos projetos estatais, irrigação, agricultura, transformando o império num estado burocrático centralizado. Uma vasta força de trabalho se dedicou à agricultura, notadamente irrigação, colheita e semeadura. A produção têxtil, estatalmente gerida em Ur, empregou muito na manufatura de lã e de linho. O comércio vitalmente assegurava recursos para a riqueza e bem-estar imperiais. O Golfo Pérsico era um parceiro comercial, trocando metal, madeira, marfim e pedras semi-preciosas. A produção textual suméria massificou-se e a língua evoluiu. A cultura floresceu em diversas formas artísticas. Mas no ano de 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur sucumbiu diante dos Elamitas, e uma rivalidade se acirrou entre Larsa, de influência elamita, e Izim, de influência amorreia, antigo povo semita. Em 1894 a.C., os amorreus fundaram a primeira dinastia babilônica, e a partir de 1792 a.C., com o rei Hammurabi, os semitas prevaleceram na Mesopotâmia, relegando a língua e o nome suméria ao esquecimento. Contudo, a influência suméria na Babilônia e culturas subsequentes foi imensa, e o período sumério persistiu como língua sagrada, cerimonial, literária e científica, até o século I depois de Cristo. Essa é a história da civilização suméria, um dos pilares da história humana. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e um comentário o que você achou deste conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até mais!